sobre a origem do mundo. Primeira parte. A criação do mundo e o demiurgo, Yaldabaoth. Códice 2 e 13, Nag Hammadi. Visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e a sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos é a escuridão, então é algo que deriva de uma sombra. Ela foi chamada de escuridão. Mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. É óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Vamos agora entender a verdade, e também a primeira obra, de onde veio o caos, e desta maneira se fará uma demonstração da verdade. Após ter se completado a natureza dos imortais a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pistis. Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial, de incompreensível grandeza, e que fica no meio, entre os imortais e aqueles que surgiram depois deles, como aquilo que está acima e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. O éon da verdade já não tem sombra dentro de si, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois a chamaram de o caos infinito. E dela se originaram todas as raças de deuses, uma e outra, em todo lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da pesquisa acima mencionada. A sombra então percebeu que havia alguém mais forte do que ela. Era ciumenta, e quando se tornou auto-impregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os eons e seus mundos. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual às sombras dentro de uma vasta substância aquosa. A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma região do caos. Desde aquele dia, apareceu uma substância aquosa, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos. Da mesma forma que a segunda, já inútil para quem dá à luz uma criancinha, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara. A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dele. Ora, depois de todas estas coisas terem acontecido, veio então Pistis e apareceu por cima da substância do caos, que fora rejeitada como uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido na substância do caos. Pois tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistis, ao ver o que resultou dessa deficiência, ficou perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pistis então voltou-se para este, e soprou em sua face no abismo, que se encontra abaixo de todos os céus. Quando Pistis Sofia desejou então fazer com que aquele que não tinha espírito recebesse o modelo de uma imagem, e predominasse sobre a matéria e todas as suas forças, então surgiu primeiro das águas um governante de aparência igual a um leão, andrógeno, imbuído de grande autoridade, mas que não sabia de onde provinha. Quando Pistis Sofia o viu, então, movendo-se nas profundezas das águas, disse-lhe, o jovem, passa por aqui, o que é interpretado Yaldabaoth. A partir daquele dia, surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. Além do mais, o governante Yaldabaoth ignora o poder de Pistis. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. E daquela voz originou-se o seu nome Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Anel porque sua forma era de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pistis Sofia subiu de volta para sua luz. Quando o governante viu a sua grandeza, só viu a si próprio, não viu mais ninguém com exceção da água e da escuridão. Chegou a pensar então que só ele existia. Completou-se o seu pensamento através da palavra,
E manifestou-se tal qual um espírito movendo-se para cá e para lá por cima das águas. E quando surgiu aquele espírito, o governante separou a substância aquosa da substância árida, colocando a primeira numa região e a segunda em outra região. Com a primeira substância, ele criou uma morada para si. Chamou-a de céu. Com a outra substância, o governante criou um sucedâneo. Chamou-o de terra. Em seguida, o governante ponderou sobre a sua natureza e criou um ser andrógeno através da palavra. Abriu sua boca e vangloriou-se. Quando os olhos deste se abriram, ele viu seu pai e disse-lhe, In. Seu pai chamou Yao. Novamente, ele criou o segundo filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai, É. Seu pai chamou Eloai. Novamente, criou o terceiro filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos, e disse a seu pai, As. Seu pai chamou Astafaios. São estes os 3 filhos do pai. 7 foram os seres andrógenos que apareceram no caos. Foram-lhes dados um nome masculino e um feminino. O nome feminino de Yaldabaoth é Pronoia Sambatas, isto é, a Ibdômada. Quanto a seu filho chamado Yao, seu nome feminino é autoridade. O nome feminino de Sabaoth é divindade. O nome feminino de Adonaios é realeza. O nome feminino de Eliaios é inveja. O nome feminino de Horaios é riquezas. O nome feminino de Astafaios é Sofia. Estas são as 7 divindades dos 7 céus do caos. Elas surgiram como seres andrógenos, segundo a forma imortal que existirá antes delas e de acordo com a vontade de Pestis, a fim de que a imagem daquela que existirá desde o início pudesse reger até o fim. Encontrarão a função destes nomes e a divindade masculina em o lado arcangélico de Moisés, o profeta. Os nomes femininos, porém, estão em o primeiro livro de Noraia. Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Yaldabaoth, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, céus formosos que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias, 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena, tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo isso em seu céu, criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-lo. O relato preciso sobre tudo isto será encontrado no primeiro Logos de Noraia. Estavam concluídos desta forma os céus, até o 6º, que pertencia a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador que se encontrava abaixo de todos eles. E os 6 céus estremeceram. Pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pestis ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, ela emitiu seu sopro, amarrou e precipitou-o em Tártaros. Desde aquele dia, céu e terra consolidaram-se graças à Sofia de Yaldabaoth, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem se retificado os céus, suas divindades e todos os do seu governo, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou, e ele vangloriou-se continuamente, dizendo-lhes, não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas, ao proferir estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e estes o protegeram. Além do mais, ao constatar a impiedade do governante principal, Pestis encolerizou-se. Sem ser vista, disse ela, enganas-te, Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos moldados. Ele esmagar-vos-á da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós vos precipitareis com os que vos seguem no abismo, vossa mãe. Porque, na consumação de vossas obras, qualquer deficiência surgida com relação à verdade irá se dissolver. E se extinguirá, e será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pestis revelou a imagem de sua grandeza nas águas. E assim ela se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pestis, Sabaoth, o filho de Yaldabaoth, a venerou e condenou o pai, baseado na palavra dela. Glorificou-a por ela ter lhes contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pestis Sofia,
com o seu dedo apontado, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz para a condenação de seu pai. Além do mais, ao receber a luz, Sabaoth recebeu um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia, foi chamado o Senhor das Forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se move em todas as direções por cima das águas. Todas as autoridades do caos tiveram ciúmes dele por causa de sua luz. E, abaladas, travaram uma grande guerra nos 7 céus. Pistis Sofia, ao ver a guerra deflagrada, mandou para Sabaoth 7 arcanjos da sua luz. Estes o arrebataram e o levaram para cima, ao 7º céu. Colocaram-se diante dele na qualidade de serventes. Ela enviou-lhe, além disso, 3 outros arcanjos, e estabeleceu seu reino acima de todos os outros para que ele pudesse reinar sobre os 12 deuses do caos. Sabaoth recebeu lugar de descanso devido ao seu arrependimento. Pistis Sofia, porém, deu-lhe ainda a sua filha Zoe, dotada de um grande poder, para que esta o informasse a respeito de tudo quanto existe no 8º céu. E graças à sua própria autoridade, ele criou primeiro uma morada para si, um lugar grande e esplêndido, 7 vezes mais grandioso do que todos os que existem nos 7 céus. E em frente à sua morada, ele criou um grande trono sobre uma carruagem quadrilateral, chamada querubim. E o querubim apresenta 8 formas em cada um dos 4 cantos, formas de leão, de touro, formas humanas e de águia, perfazendo todas as formas um total de 64. 7 arcanjos se colocam diante dele, sendo ele o 8º, dotado do poder. As formas todas perfazem no total 72. A partir desta carruagem, os 72 deuses receberam plano para que possam reger sobre as 72 línguas das nações. E sobre este trono, ele criou alguns outros anjos com forma de dragão, chamados serafins, que o glorificam continuamente. Depois disso, ele criou uma igreja angélica. Muitas igrejas pertencem a ela, parecida com a igreja que se encontra no 8º céu. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus, e que tem outro nome também, Jesus, o Cristo, semelhante ao Salvador que está acima do 8º, senta-se à sua direita num trono magnífico. À sua esquerda, porém, senta-se um trono, louvando a Virgem do Espírito Santo. As 7 virgens se colocam diante dele, enquanto 30 outras virgens, com liras, harpas e trombetas nas mãos, o glorificam. E os exércitos todos de anjos o glorificam e o louvam. Ele, porém, senta-se num trono oculto por uma grande nuvem luminosa. E não havia ninguém com ele nessa nuvem, a não ser Sofia Pistis, que lhe ensinava a respeito de todos os que existem no 8º céu para que a imagem daqueles pudesse ser criada, a fim de que o reino continuasse para ele até a consumação dos céus do caos e de suas forças. Pistis Sofia isolou-o então da escuridão. Convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou, porém, o primeiro pai à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça, e a esquerda foi chamada de injustiça. Além do mais, todos eles receberam, por causa disto, uma ordem da Assembleia da Justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Quando o primeiro pai do caos viu seu filho Sabaoth, e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, sentiu ciúmes dele. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o 6º céu. Sabaoth foi arrebatado daquele lugar. E assim se completou o número das 6 autoridades do caos. Sendo então a morte andrógena, ele associou a sua própria natureza e gerou 7 filhos andrógenos. Eis os nomes dos machos: ira, pranto, suspiro, aflição, lamento, gemido triste. E eis os nomes das fêmeas: ira, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor, belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um procriou 7, de forma que perfizessem um total de 49 demônios andrógenos. Encontrarão seus nomes e funções em o livro de Salomão. E com relação a isto, Zoe, que vive com Sabaoth, criou 7 forças boas andrógenas. Eis os nomes dos machos: aquele que não é ciumento, o abençoado,
Feliz, o leal, aquele que não é invejoso, o bem-amado, o confiável. Quanto às fêmeas, eis os seus nomes: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor, fé. Muitos espíritos bons e sinceros derivaram destes. Encontrarão suas realizações e suas funções em um esquemata do Imarmene do céu que está abaixo dos 12. Quando o primeiro pai, porém, viu a imagem de Pistis nas águas, entristeceu-se. Especialmente quando ouviu a sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamou fora da água, e quando soube que foi esta voz que lhe dera um nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato que um homem iluminado e imortal existia próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos: sou Deus. Nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que outro existia diante dele e que o condenassem. Como um tolo, porém, menosprezou a condenação e agiu imprudentemente, dizendo: se existir alguém a meu lado, que apareça para que eu possa ver a sua luz. E imediatamente, eis que uma luz saiu do oitavo, que está acima, e atravessou todos os céus da terra. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Com o aparecimento da luz, uma forma humana, maravilhosa, se foi revelando dentro dela, e ninguém mais a viu exceto o primeiro pai e Pronoia, que estava com ele. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus, o que causou grande transtorno entre elas. Quando Pronoia viu o anjo, enamorou-se dele. Ele, no entanto, abominou, pois ela se encontrava nas trevas. Pronoia sentiu também o desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Daquele dia em diante, esse anjo foi chamado Adão ou Luz, que é interpretado como o sanguinário iluminado. E a terra estendeu-se por cima dele, Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço. Todas as autoridades, naquela época, começaram a honrar o sangue da Virgem, e a terra purificou-se graças a este sangue. Mas a água purificou-se particularmente graças à imagem de Pistis Sofia que se manifestará como o primeiro pai nas águas. Foi com razão, além disso, que eles disseram através das águas. Uma vez que manifesta, a água confere vida a tudo, ela purifica também. Do primeiro sangue surgiu Eros, o andrógeno. A sua natureza masculina é Himeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é de uma alma sanguínea, e deriva da substância de Pronoia. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto do que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados. Mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou-os a todos. Da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada, e a única luz permanece sem que a potência da lâmpada fique reduzida, Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos, e contudo, não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central entre a luz e a escuridão, e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens se foi consumando a relação sexual de Eros, desse modo também brotou o primeiro prazer sensual sobre a terra. O homem sucedeu à terra, a mulher sucedeu ao homem, e a reprodução sucedeu ao casamento, e a morte sucedeu à reprodução. Depois de Eros, brotou a videira do sangue derramado sobre a terra. Aqueles, portanto, que beberem do vinho, adquirirão desejo sexual. Depois da videira, uma figueira e uma romanceira brotaram na terra, junto com o resto das árvores, segundo a sua espécie, tendo a sua semente derivada da semente das autoridades e de seus anjos. Em seguida, a justiça criou o paraíso maravilhoso. Este encontra-se fora da rota da lua e da rota do sol, na terra luxuriante que fica no leste, no meio das pedras. E o desejo se encontra no meio das árvores, pois estas são formosas e altas. E a árvore da imortalidade, como foi revelado pela vontade de Deus, está no norte do paraíso, a fim de dar vida aos santos imortais, que surgirão dos corpos moldados da pobreza na consumação do éon. Ora, a cor da árvore da vida parece-se com a do sol, e seus galhos são formosos. Suas folhas parecem-se com as do cipreste.
Seus frutos são como cachos de uvas brancas. Sua altura alcança o céu. E a seu lado encontra-se a árvore do conhecimento, que detém o poder de Deus. A sua glória parece-se com o brilho intenso da lua. E seus galhos são formosos. Suas folhas são semelhantes a folhas de figueira. Seus frutos são parecidos às tâmaras frescas e saborosas. Isto está no lado norte do paraíso, a fim de despertar as almas do estupor causado pelos demônios, e fazer com que elas possam chegar à árvore da vida, comer do seu fruto e condenar as autoridades e seus anjos. A consumação desta árvore está escrita em um livro sagrado, como segue: Tu és a árvore do conhecimento, que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu, e que abriu a sua mente, de forma que ele se enamorou de sua co-imagem. E condenou as outras imagens, e as abominou. Então, depois disso brotou a oliveira para purificar os reis e supremos sacerdotes da justiça que surgirão nos últimos tempos. A oliveira surgiu agora à luz do primeiro Adão, em razão da unção que irão receber. A primeira psique, alma, no entanto, amou Eros, que estava com ela, e derramou seu sangue sobre ele e sobre a terra. E desse sangue então brotou a primeira rosa dos pinheiros sobre a terra, um toque de alegria na luz que iria surgir na selva. Depois disso, brotaram na terra, do sangue de cada uma das virgens das filhas de Pronóia, as flores formosas e perfumadas, cada uma segundo a sua espécie. Ao enamorarem-se de Eros, as virgens derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois de terem ocorrido estas coisas, todas as ervas germinaram na terra, segundo a sua espécie e contendo dentro delas a semente das autoridades e de seus anjos. Depois destas coisas todas, as autoridades criaram a partir das águas todas as espécies de animais selvagens, répteis e aves, cada um segundo a sua espécie, e contendo a semente das autoridades e de seus anjos. Mas antes de todas estas coisas, ao surgir no primeiro dia, Adão-Luz permaneceu assim sobre a terra por 2 dias. Ele deixou a terrena Pronóia no céu, e iniciou a sua ascensão em direção à sua luz. E a escuridão imediatamente caiu sobre o mundo todo. Desejando receber uma autoridade de Pistis Sofia, que se encontra no céu inferior, criou grandes luzeiros e todas as estrelas e pô-los no céu para luzirem sobre a terra e aperfeiçoarem os signos cronológicos, as épocas específicas, os anos, meses, dias, noites e segundos, etc. E tudo que estava acima do céu ficou assim ordenado. Adão-Luz, ao tentar voltar para sua luz, a oitava, não conseguiu devido à pobreza que se imiscuíra nela. Ele então criou um grande éon para si, e nesse éon ele criou 6 éons e seus mundos, perfazendo um total de 6, e que são 7 vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos. No entanto, todos estes bons e seus mundos existem dentro da região infinita que se encontra entre o oitavo e o caos, o qual está abaixo dela, e estão incluídos no mundo que pertence à pobreza. Se desejarem conhecer a disposição destes, encontrá-la descrita em o 7º cosmo de Hieralaias o profeta. Antes, porém, que Adão-Luz se retirasse, as autoridades o viram no caos. Zombaram do primeiro pai por ele ter mentido, dizendo: Eu sou Deus, ninguém mais existe diante de mim. Vieram a ele e disseram: Não seria este o Deus que destruiu a nossa obra? Ele respondeu dizendo: Sim. Mas se desejais que ele não consiga destruir a nossa obra, bem, vamos citar um homem da terra de acordo com a aparência do nosso corpo e de acordo com a imagem de si, para que nos sirva, de forma que, assim que aquele tiver visto a sua imagem, possa enamorar-se dela. Ele não mais então arruinará a nossa obra, mas tornaremos aqueles que serão gerados pela luz nossos servidores durante toda a duração deste éon. Ora, tudo isso foi acontecendo conforme a previsão de Pistis, de forma que o homem pudesse revelar-se com a sua imagem e condená-los mesmo habitando seu corpo moldado. E seu corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz. Continua.